Ela disse: Tu não devias ter vindo. E eu respondi: Tu não devias ter aberto a porta às vezes. O destino não volta por acaso. Volta para nos obrigar a olhar para o que deixamos por dizer. Eu achava que o tempo tinha levado tudo. Mas o amor, o verdadeiro, não se apaga. Ele espera, mesmo quando já é tarde demais. Lisboa dormia sob a chuva. O som da cidade, nessa hora, era feito apenas de gotas contra o empedrado e do murmúrio longínquo do Tejo. As janelas estavam fechadas, as luzes escassas, e o vento soprava pelas ruas estreitas de Alfama com o peso das lembranças. Ricardo parou diante da porta azul. Tinha a mão gelada e o coração demasiado quente. O número -23, menos ainda estava lá, gasto com a tinta a descascar. Lembrava-se da primeira vez que tocara naquela campainha. Era outro homem, outro tempo. Agora, cada segundo que passava era um risco. Podia ainda voltar atrás, desaparecer antes que alguém abrisse. Mas já era tarde para o arrependimento. O som do trinco partiu o silêncio como um sopro. A porta abriu-se um pouco, e o rosto de Inês surgiu na penumbra. Durante um instante, nenhum dos dois respirou. Ela usava uma camisola de algodão clara, o cabelo solto e úmido, como se tivesse acabado de sair do duche. O olhar, esse, misturava susto e incredulidade. Ele sentiu o peso de meses, ou talvez anos menos, a cair-lhe sobre o peito. Tu não devias ter vindo aqui. A voz dela saiu baixa, rouca, mas firme. Tu não devias ter aberto a porta, respondeu ele. O silêncio que se seguiu era espesso. O tempo entre eles não tinha passado. Apenas mudara de forma. A luz vinda de dentro da casa desenhava-lhe o perfil, o brilho da pele. E ele pensou que nada no mundo poderia ser mais cruel do que vê-la assim, tão perto e tão distante. O que é que queres, Ricardo? Bertê, só isso. Ela suspirou. Não há nada que tenhas para ver aqui. Não é verdade, disse ele, quase num sussurro. Inês desviou o olhar. O cabelo caiu-lhe sobre o rosto, e num gesto automático, prendeu-o atrás da orelha. Aquele pequeno movimento bastou para lhe rasgar o peito. Ele lembrava-se desse gesto. O que ela fazia sempre que não sabia o que dizer. Já passou tempo demais. Murmurou ela. O tempo não apaga o que se entende mal. E o que é que tu entendes, afinal? Que errei, que devia ter ficado. Ela riu, uma dessas risadas curtas, sem alegria, que se usam para não chorar. Agora é tarde para ficares. Ricardo deu um passo em frente. A chuva pingava ali, do cabelo escorrendo pelo colarinho do casaco. Deixa-me entrar, Inês. Só por uns minutos. Para cu? Para eu poder ir embora. Desta vez, de verdade. O olhar dela hesitou. E, quando a porta se abriu um pouco mais, ele percebeu que ela não estava a ceder. Estava apenas cansada de lutar. Entrou. O cheiro familiar da casa envolvoou de imediato. Madeira, café e o leve perfume dela, menos o mesmo de sempre. Discreto e quente. Havia uma chávena em cima da mesa, ainda fumegante, e uma manta caída no sofá. A televisão desligada. O relógio da parede marcava 0h31. Podes tirar o casaco, disse ela. Seca. Não vou demorar. É o que dizemos sempre antes de ficar demasiado tempo. Ele pousou o olhar nela. Ainda sabes dizer as coisas certas na hora errada. Ela cruzou os braços, não há hora certa para ressuscitar o passado. Mas há feridas que não fecham se não forem limpas. E há feridas que não se mexem mais, se não sangram outra vez. O ar, entre os dois, tornou-se denso. A casa parecia pequena demais para tanto silêncio. Ricardo aproximou-se da janela, afastou ligeiramente a cortina e olhou lá para fora. A rua estava deserta. O reflexo dele, no vidro, mostrava um homem diferente, menos cansado, mais velho, e ainda assim preso ao mesmo lugar. Por que é que nunca me disseste a verdade, Inês? Ela, hello. Que verdade. Que verdade. Sabes bem do que falo. Aquela noite. Havia mais qualquer coisa, não havia? O silêncio dela foi uma resposta. Ele voltou-se devagar. Disseram-me que tinhas mentido. Que o motivo de eu ter sido afastado do projeto, da empresa, veio de ti. Acreditei. Mas agora vejo que não podia ter sido assim. Fez uma pausa. Diz-me, Inês, foi por minha causa que mentiste? Ela inspirou fundo, a respiração dela
parecia pésser-lhe nos ombros. Eu fiz o que tinha de fazer, mesmo que me destruísses, mesmo que te salvasse. Ele franziu o sobrolho. Salvar-me? Tu não fazes ideia do que se passava na altura. Tinhas os teus problemas, a tua carreira, o teu nome em risco. E havia gente disposta a usar-te. Eu fiz o que era preciso para te afastar. Era isso ou ver-te cair. E achaste que mentir era a forma certa? Era a única forma de te fazeres ir embora. As palavras dela caíram como um golpe seco. Ele ficou imóvel. Então, tu mentiste para me proteger? Sim. A confissão pairou no ar como fumo. Durante anos ele imaginara 1000 versões da história, todas dolorosas, mas nenhuma tão silenciosamente cruel. O peito dele apertou-se. Eu passei todo este tempo a odiar-te. E eu passei todo este tempo a tentar esquecer-te, respondeu ela, quase sem voz. O som da chuva voltou a preencher o espaço entre eles. Ela afastou-se um pouco, foi até a cozinha e acendeu uma luz pequena. Queres chá? Não. Quero saber, Pork. Por que não me disseste nada depois? Por que não tinhas de saber? Tinhas de seguir em frente. E se eu te dissesse, tu ficarias. E tudo o que eu fiz deixaria de fazer sentido. Ele aproximou-se. E agora, ainda faz sentido? Ela olhou, e por um segundo os olhos dela brilharam de lágrimas. Já não sei. Ricardo sentiu um nó na garganta, Inês. Mas ela virou-se, encostou-se ao balcão e falou num tom que misturava raiva e dor. Não digas o meu nome assim. Tu não tens o direito. Tenho, disse ele, baixinho, porque ainda é o nome que eu digo quando fecho os olhos. O silêncio que se seguiu foi quase insuportável. O relógio da parede marcava 0h48. Ela passou a mão pelos olhos, respirou fundo e voltou a fitá-lo. Eu não te devia ter deixado entrar. E eu não devia ter saído, naquela noite. Ele deu mais um passo. Agora estavam a menos de 1 metro um do outro. O ar cheirava a chá e a chuva. O olhar dela vacilou. E, nesse instante, ele viu tudo. O medo, a culpa, o amor que ainda não morrera. Se eu tivesse ficado... Começou... Ele... Nada teria sido diferente. Cortou? Ela. O que estava errado em nós não era o tempo. Era o orgulho. Ele baixou o olhar. Talvez, mas o orgulho não me aquece à noite. Nem devia, disse ela, com um sorriso triste. Por um momento, apenas se ouviram os dois respirarem. Depois ela voltou a falar, quase um murmúrio. Vai-te embora, Ricardo. Diz-me que já não sentes nada, e eu vou. Ela hesitou. O lábio inferior tremia-lhe. Não é assim tão simples. Então diz-me o que ainda é. Ela levantou o olhar. É saudade. É culpa. É culpa. É medo. É tudo o que ficou por dizer. Ricardo sentiu o corpo inteiro estremecer. E ainda assim, não me queres aqui? Não, disse ela, mas a voz falhou-lhe. Porque se ficares, eu não sei se ainda consigo deixar-te ir. A distância entre eles desapareceu. Ele ergueu a mão, hesitou, e pousou-a no rosto dela, menos com delicadeza, como quem toca uma lembrança. Ela fechou os olhos. Durante um segundo, o tempo parou. O som da chuva, o relógio, o vento, tudo se calou. Quando abriu os olhos, ela afastou-se. Vai-te embora, por favor. Ele baixou a mão. Vou, mas não hoje. Inês fitou, sem saber se o odiava ou se o amava ainda mais por dizer aquilo. Então, amanhã? Amanhã, talvez, respondeu ele, e esboçou um sorriso cansado. Ela suspirou, derrotada. Há uma manta no sofá, se quiseres. Obrigado. Ela apagou a luz da cozinha e foi até o quarto. Antes de fechar a porta, olhou uma última vez. Boa noite, Ricardo. Boa noite, Inês. A porta do quarto fechou-se devagar e o som do fecho pareceu ecoar por toda a casa. Ricardo ficou ali, parado, a ouvir o bater da chuva na janela e o coração no peito. Deitou-se no sofá, cobriu-se com a manta e deixou o sono vir, um sono pesado, cheio de imagens antigas. E enquanto o relógio avançava para as 2 da manhã, ela, do outro lado da parede, continuava acordada. Ouvia-lhe a respiração lenta e pensava no que não dissera. Pensava na mentira que o afastara. E perguntava-se se, afinal, ele teria vindo mesmo para ir embora. A manhã chegou devagar,
sem pressa de acordar ninguém. Lá fora, o céu ainda era um véu, cinzento e úmido, e o som da chuva transformar-se num gotejar compassado, paciente, quase terno. Ricardo abriu os olhos antes do despertador natural da cidade. A primeira coisa que sentiu foi o cheiro menos café acabado de fazer. A segunda, o peso suave de uma manta sobre o peito. E a lembrança ainda viva da noite anterior. Inês estava na cozinha. Podia ouvi-la mover-se, arrumar, respirar. Cada som dela parecia familiar e ao mesmo tempo distante, como uma música antiga, que já não se ouve na rádio, mas que ainda se sabe de cor. Levantou-se devagar, os músculos doridos, a roupa amarrotada. Quando entrou na cozinha, ela não se virou. Tinha o cabelo preso de forma apressada e segurava uma chávena com as duas mãos. Dormiste? No sofá? Perguntou ela, sem olhar. Onde querias que dormisse? No passado? Talvez, respondeu, fria. Ele esboçou um meio sorriso, cansado. Não consegui encontrar a porta. Ela pousou a chávena, finalmente o encarando. Por que não foste embora? Disseste que era só por uns minutos. Mentira, admitiu. Não queria ir. E... O que é que queres? Agora, Ricardo. Ele respirou fundo, tentando encontrar uma resposta que não soasse patética. Quero entender o que aconteceu. Não só aquela noite... Tudo. Nós. Tu. Eu. Ela. Desviou o olhar. Talvez não haja nada para entender. Há sempre. Respondeu ele. Só é preciso coragem para dizer. Inês ficou em silêncio. O som da chuva voltou a encher o espaço entre eles, misturado com o estalar suave da máquina de café. Ele aproximou-se, encostou-se ao balcão ao lado dela, mas manteve distância suficiente para que o ar ainda respirasse entre os dois. Quando disseste que mentiste para me proteger, começou, ele... O que é que realmente querias proteger? Ela demorou a responder. A tua carreira... Isso, disseste. Mas não é só isso. Pois não? Ela virou-se para ele. O que queres ouvir, Ricardo? Que eu fiz por amor. Que me doeu. Que chorei quando te vi partir. Queres mesmo saber? Quero. O olhar dela tremeu. Então, ouve. Doeu. Doeu tanto que eu achei que não fosse aguentar. Mas eu... aguentei. Porque, naquele momento, parecia o único jeito de te salvar. Salvar-me... de quê? De ti mesmo. Ele franziu o sobrolho. Explica. Tu estavas a entrar num jogo perigoso, rodeado de gente que te queria usar. E tu eras demasiado orgulhoso para ouvir. Eu tentei avisar-te, mas tu achavas que eu exagerava. Então, quando percebi que iam arrastar-te para o meio daquilo, fiz o único que pude. Deles o que queriam, para te tirarem dali, à custa de tudo o resto. Sim, à custa de nós. A voz dela parte-se nas últimas palavras. Ele sentiu o estômago apertar. Tinhas de me deixar decidir. Eu tentei, mas tu não me ouvirias, disse ela, firme, mas os olhos marejados. E se te dissesse agora que faria tudo outra vez? Acreditavas? Né? O sei. E, respondeu ele, porque o que restou de mim depois disso não foi alguém salvo, foi alguém vazio. Ela virou-se, encostando as mãos à bancada, e eu fiquei com o peso do teu vazio. Não penses que foi fácil. Ele aproximou-se, mais um passo. Nunca pensei que fosse. Então, por que voltaste? Para que reabrir tudo isto? Porque descobri que a mentira nunca foi o pior. O pior foi o silêncio depois dela, disse ele, baixo, mas com firmeza. Passei demasiado tempo a tentar convencer-me de que já não te amava. E falhei todos os dias. Ela engoliu em seco. Não digas isso. Por quê? Porque não sei o que fazer com isso. Ele olhou menos a menos longa e demoradamente. Aprende, disse ele. O olhar dela vacilou e, por um instante, parecia prestes a chorar. Mas Inês era feita de contenção, sempre fora. Pegou na chávena, deu um pequeno gole e respirou fundo antes de mudar de assunto. Ainda chove lá fora? Ainda. Então ficaste preso aqui, parece. Nunca tive problema com a chuva. Nem com um que vem depois? Depende de quem fica comigo. Ela lançou-lhe um olhar rápido, quase um sorriso contido. Mas não chegou a acontecer. Não comeces. Não comecei, só não parei. Ele encostou-se à mesa, os braços cruzados. A manhã avançava, e a luz cinzenta entrava pelas cortinas,
tocando os rostos deles com suavidade. Por um momento, ambos se calaram. Era um silêncio que dizia mais do que as palavras. Aqueles silêncios que só existem entre pessoas que se amaram demais, e Magar anseiou suficiente para saber o peso de cada pausa. Tens alguém? Inês? Perguntou ele. De repente, ela respirou fundo. Tenho a minha vida. Não foi o que perguntei, e eu respondi o que quis, disse, fria. Ele sorriu com tristeza. Ainda te defendes como antes. É o que me resta. E se eu dissesse que ainda sei entrar por essas defesas? Eu diria que o tempo já fechou essa porta. E, mesmo assim, abriste-a? Ela não respondeu. Apenas ficou ali, imóvel, com o olhar perdido na janela, como se o mundo lá fora fosse mais fácil de encarar do que o homem à sua frente. O relógio marcava 9h42. Ficas até a tarde? Perguntou ela, sem emoção. Se me deixares, faz como quiseres. Já não sou quem dita as tuas vontades. Não, mas ainda és quem dita o que sinto. Ela suspirou. Para Ricardo? Não consigo. Tenta. Já tentei. Durante meses. Então não sei o que queres que eu diga. Diz-me a verdade, Inês. Não sobre o passado, sobre agora. Ela demorou-se antes de responder. A verdade é que não sei se te quero aqui. E ainda assim, não me mandaste embora, porque uma parte de mim não quer que vás. As palavras dela vieram baixas, quase um segredo. Ele fechou os olhos um segundo, como quem saboreia algo que não devia. Então deixa-me ficar, até descobrires qual é a parte que fala mais alto. E se for a que quer que vás? Vou, mas não sem te olhar nos olhos uma última vez. O silêncio voltou. Ela olhou, séria, e o que havia ali não era ternura. Menos era rendição. Uma rendição calma, cansada, que diz chega, mas não empurra. A roupa tua, no armário ainda. Não sei por que nunca tirei. Eu sei. Não te iludas. Não preciso. Basta-me que tenhas deixado ficar. Ela suspirou e saiu da cozinha. Ele ficou a vê-la desaparecer pelo corredor. Cada passo dela ecoando como uma lembrança antiga. O som da chuva diminuiu. E por um momento, Lisboa pareceu suspensa entre duas horas que não se tocam. Ricardo encostou-se à parede, fechou os olhos e pensou em tudo o que não dissera. Na noite em que foi embora, no telefonema que nunca fez, no orgulho que os separou e no medo que ainda os mantinha longe mesmo quando estavam frente a frente. Quando abriu os olhos, Inês estava à porta do quarto, com um olhar menos frio. Há sopa no frigorífico. Se quiseres, aquece. Não estou com fome. Mesmo assim, disse ela, e desapareceu para dentro outra vez. Ricardo sentou-se. O chão frio sob os pés, o som distante da cidade a acordar, e aquela casa que parecia respirar memórias. Pegou no telemóvel. Várias mensagens, não lidas. Nenhuma importava. O dia avançava devagar, e o tempo entre eles continuava parado. Mais tarde, ela voltou à sala. Tinha o cabelo solto, uma camisola larga e um olhar exausto, mas menos armado. Pensei que já tivesses ido. Pensei. Mas fiquei. Por cu? Porque ainda há coisas por dizer. Ela ficou à porta, sem se aproximar. Nem tudo precisa ser dito, e é por isso que nos perdemos, respondeu ele. Ela respirou fundo, como quem quer acabar com algo e não consegue. O que é que procuras em mim, Ricardo? O que deixei quando parti. Ela olhou-o com ternura triste. Então vais sair daqui com as mãos vazias. Talvez, mas ao menos volto a sentir o peso do que perdi. E isso, por estranho que pareça, alivia. Inês não respondeu. Virou-se devagar e foi até a janela. A chuva tinha parado, e o sol tímido começava a aparecer sobre o tejo, dourando as fachadas. Ela encostou a testa ao vidro. Não sei se consigo perdoar-te. E eu não sei se mereço. Mas estás aqui e tu deixaste-me entrar. Ela virou-se por... Quanto tempo? Até o silêncio deixar de doer. Inês sorriu. Pequeno, triste, mas verdadeiro. Então, senta-te. O café está frio. Mas eu aqui. O Ricardo obedeceu. Enquanto ela voltava para a cozinha, ele olhou em volta. E pela primeira vez em muito tempo, sentiu que talvez o passado ainda tivesse algo para lhes ensinar.
A luz da madrugada filtrou-se pelas cortinas pesadas, como se o dia tivesse medo de entrar naquela casa. O tempo parecia suspenso, uma respiração presa, entre o que foi e o que já não podia voltar a ser. Ricardo estava sentado na poltrona junto à janela, a camisa amassada, o olhar perdido na rua vazia. O som distante de um elétrico a passar cortava o silêncio, mas nem isso o fazia mover-se. Na cozinha, Inês deixava o café coar devagar. O cheiro espalhava-se pelo ar, misturado com um frio úmido que ainda vinha da noite. Nenhum dos dois dormira. Quando ela entrou na sala, trazia 2 chávenas nas mãos. Pousou uma diante dele, sem dizer nada. O gesto era simples, mas no modo como o fez havia um cuidado antigo, menos aquele cuidado que se mantém mesmo quando o amor tenta morrer. Obrigado menos, murmurou ele. Ela assentiu, sem o olhar diretamente. O cabelo ainda desalinhado, a camisola larga que parecia protegê-la de algo mais do que o frio. Por um momento, ficaram apenas a ouvir o som dos próprios pensamentos. Não devias ter ficado, disse ela por fim. A noite passou. Ricardo, podias ter ido embora. Ele desviou o olhar da janela e fitou-a. Foi, Inês. Muitas vezes. Mas desta vez, não consegui. Ela pousou a chávena. E achas que alguma coisa muda porque decidiste aparecer à minha porta? A voz dela era calma, mas havia um tremor disfarçado nas últimas palavras. Há coisas que o tempo não apaga, ou há coisas que o tempo não devia ter apagado, respondeu ele, num tom baixo, quase um sussurro. Ela respirou fundo, como se quisesse conter o que estava prestes a dizer. Mas não disse nada. Ricardo levantou-se devagar. Caminhou pela sala, olhando em volta menos os livros na estante. As fotografias antigas, o quadro torto, que ele mesmo pendurara anos antes, nada mudou aqui, menos murmurou. Mudou tudo. Só tu é que não percebes. Ela cruzou os braços. A casa é a mesma, mas as pessoas que viviam nela já não são. Ele parou diante da fotografia sobre a lareira. Uma imagem deles dois, sorridentes, num verão distante. Nunca tiraste isto. Ainda não tive coragem. O silêncio voltou. Denso. O som do relógio de parede marcava os segundos com crueldade. Ricardo voltou-se lentamente para ela. Inês. Por quê? Ela franziu o sobrolho. Por quê? O quê? Por quê? Aquela noite. Por que desapareceste sem explicação? Por que me deixaste acreditar que tinha sido eu a estragar tudo? O olhar dela vacilou. Porque era mais fácil assim. Pra quem? Ela. Esse. Tu. Depois deu um passo atrás, como se precisasse de espaço para respirar. Não quero falar disso, Ricardo. Não agora. Já passou demasiado tempo para continuar a fugir. E achas que é vindo aqui, à meio da noite, que vais desfazer o que aconteceu? Não vim desfazer nada menos, respondeu ele, com um tom grave. Vim entender. O olhar dos dois prendeu-se por um instante longo. Havia algo quase físico naquele silêncio. Uma força invisível que os puxava um para o outro e, ao mesmo tempo, os mantinha afastados. Inês afastou-se, recolhendo os pratos da mesa. Foste tu quem quis ir embora. Fui eu quem acreditou no que disseste. Porque quis que acreditasses. Ela voltou-se, e a voz dela quebrou-se pela primeira vez. Porque, se soubesses, a verdade terias ficado, e eu não podia deixar que ficasses. Ele ficou imóvel. Ou podias, ou não querias. Ou não querias. Ela não respondeu. O som da água a correr na pia misturou-se ao ritmo acelerado da respiração dela. Ricardo aproximou-se. Inês, disse, num tom mais baixo, quase suplicante. O que é que escondeste de mim? Ela pousou as mãos no balcão, os ombros tensos. Não é o momento. Então, quando é? Ela virou-se bruscamente, os olhos marejados. Quando eu tiver coragem de ver o que te vai fazer... As palavras ficaram suspensas entre eles. Ele não se moveu. E pela primeira vez, Inês pareceu mais frágil do que distante. Ricardo deu um passo em frente. Eu passei anos a tentar esquecer. A voz dele tremia. Mas há coisas que não se apagam. Então devias tentar mais, sussurrou ela. E tu devias ter deixado que eu ficasse. A frase caiu como uma confissão tardia. Lá fora, o dia começava a nascer. A luz pálida entrava pelas frestas das cortinas, iluminando o pó suspenso no ar. Naquela casa, o tempo continuava parado menos,
mas o que estava preso começava, pouco a pouco, a querer respirar outra vez. Ela desviou o olhar, mas ele reparou no leve estremecer dos lábios dela. Vais embora agora? Agora? Perguntou. Ele demorou a responder. Queres que eu vá? Inês não respondeu. Limitou-se a olhar para o chão, como quem tem medo da própria resposta. Ele deu um passo atrás. Se eu for agora, não volto mais. Ela ergueu o olhar, finalmente. Então fica menos, disse, num fio de voz. Só até o café acabar. Ricardo sentou-se novamente. O relógio marcava 7 da manhã. O tempo, ali dentro, ainda não sabia para que lado devia correr. O relógio marcava 9:30 da manhã, quando o som do café a ferver se misturou com o tic-tac insistente da parede. Ricardo ainda estava ali. Inês movia-se pela cozinha como se cada gesto fosse um esforço para se manter inteira. A noite dera lugar a uma claridade fria, mas a casa parecia continuar mergulhada na mesma sombra. Nenhum deles dissera muito desde que o sol nascera. Apenas frases soltas, como ecos de algo que já não sabiam dizer. Precisas de dormir um pouco menos, murmurou ela, sem o olhar. Não consigo. Não vais conseguir enquanto estiveres aqui. Ele não respondeu. Os olhos dele seguiam os movimentos dela, o modo como segurava a chávena, como evitava qualquer contato direto. Havia um peso invisível entre eles, o tipo de silêncio que não se cria num dia, mas numa vida inteira. Ricardo passou a mão pelos cabelos. Não me deixas em paz, Inês. Mesmo quando tento, mesmo depois de tudo. Ela pousou a chávena com um leve tremor. Não é a mim que não consegues deixar, Ricardo. É o que pensas que podíamos ter sido. Ele respirou fundo. Talvez, mas ainda assim, estou aqui. À 1:30, a luz mudou. Um raio tímido atravessou a cortina e caiu sobre o retrato na parede, menos a fotografia de um verão esquecido. Inês aproximou-se devagar, os dedos tocando o vidro frio. Nunca percebi por que o deixaste pendurado, disse ele, atrás dela. Porque tirar seria admitir que acabou. Acabo? Ela demorou a responder. Achei que sim, mas às vezes acordo à 1:30. E juro que ainda ouço a tua respiração aqui. Ricardo avançou um passo. O som dos seus passos ecoou pelo chão de madeira. E o que fazes quando isso acontece? Ela olhou para o retrato. Espero que passe. O olhar dele pousou nela. Longo, contido. Passa? Passa? Vezes, outras não. O silêncio instalou-se outra vez. Um vento leve fez ranger as janelas. Na rua, o elétrico passava devagar, como se Lisboa inteira respirasse em câmara lenta. Inês, disse ele por fim, a voz rouca. Não posso continuar a não saber. Há coisas que é melhor não saberes. Isso é o que dizes desde sempre. Mas já não sou o mesmo? Aguento o que tiver de aguentar. Ela virou-se, devagar. Os olhos dela brilharam com algo que não era raiva nem tristeza. Menos era medo. Chovia outra vez. Uma chuva miúda, insistente, que batia nas janelas com som de lembrança. Inês recolheu roupa de uma cadeira tento arrumá-la. Mas as mãos tremiam. Ricardo levantou-se. Há algo que não me contaste. Desde aquela noite. Ela desviou o olhar. Não era o momento. Agora é. Inês deixou cair a roupa sobre o sofá. Ricardo, se eu te contar, não vais conseguir olhar para mim da mesma forma. Ele aproximou-se lentamente. Já vi tudo o que havia para ver. Não? Não viste? Então mostra-me. Ela ficou imóvel. O som da chuva pareceu mais alto. Depois, deu um passo atrás. Lembras-te da noite em que eu fui embora? Lembro-me de tudo. Da porta a bater. Do silêncio. Depois. Pois. O silêncio. Ela riu baixinho, um riso quase sem ar. Eu pensei que o silêncio te ia proteger. Proteger de quê, Inês? Ela olhou para ele por um instante longo. E depois virou-se, abrindo a porta do corredor. Vem comigo. O corredor cheirava a madeira antiga e a tempo acumulado. Inês caminhava devagar, os passos medidos. No fim, parou diante de uma porta. Ricardo reconhetou-a de imediato. Era o antigo quarto deles. Ela pousou a mão na maçaneta, hesitou. Desde que foste embora, nunca mais entrei aqui. Abriu, o ar lá dentro era denso, quase imóvel. As cortinas cerradas, a cama intacta, como se esperasse por um regresso que nunca veio. Inês deu 2 passos e parou. Ricardo ficou à porta, sem saber se podia entrar.
Por que me trouxeste aqui? Perguntou, num sussurro. Ela virou-se. O olhar dela parecia mais velho, cansado. Porque é aqui que começou o que nunca te contei, Inês. Eu estava grávida. As palavras ficaram suspensas no ar, como se o mundo inteiro tivesse parado. Ele não se moveu. Ela também não. Só o som da chuva preenchia o vazio. O quê? A voz dele saiu quase sem som. Grávida. Ela repetiu. Devagar, soube 2 dias antes de ir embora. Ricardo levou a mão à boca. E nunca me disseste. Ela abanou a cabeça. Não sabia como... Tu estavas longe, preocupado com o trabalho, com tudo. Eu não sabia o que fazer. Mas podias ter me dito. Não, Ricardo... Tu tinhas os teus planos. O projeto, a viagem e eu. Eu não queria ser o motivo para te prender aqui. Ele deu um passo em frente. E? O bebê? Ela fechou os olhos, um silêncio longo, quebrado apenas pela respiração dela. Perdi, a voz falhou. Perdi antes de conseguir sequer dizer-te que existia. Ricardo ficou imóvel. O chão pareceu desaparecer, Inês, disse. Mas a voz quebrou-se. Socina? Ela sentiu... Fui ao hospital, de madrugada. Ninguém soube, nem a minha mãe. Os olhos dele encheram-se. Por que não me ligaste? Porque achei que tu me odiarias por não ter-te. Dito antes, ele respirou fundo, como se tentasse suportar algo físico, uma dor que o atravessava. Eu teria ficado... Inês, eu sei. E era por isso que não podia conter-te. Ela aproximou-se um passo. Eu queria que fosses livre, que seguisses o que sonhavas. E no fim perdi tudo. Ricardo encostou-se à parede, os olhos fixos no chão. Deus, o silêncio entre eles, parecia um campo minado. Nenhum dos dois sabia por onde andar. Todos estes anos, disse ele. Por fim, eu a pensar que tinhas deixado de amar-me. E eu a pensar que se te dissesse a verdade, nunca me perdoarias. Inês passou as mãos pelo rosto, como se quisesse apagar as lembranças. Havia dias em que eu falava contigo, em voz alta, sozinha, só para fingir que ainda te tinha aqui. Ele aproximou-se, hesitante. Porque nunca me deixaste saber? Porque cada vez que pensava em ti, lembrava-me do que perdi. E não queria que tu sentisses o mesmo peso. Ricardo estendeu a mão, mas parou a meio caminho. Eu devia ter vindo atrás de ti. Não, devias ter vivido. E viveste. Viver não é o mesmo que esquecer. Ela olhou para ele, os olhos marejados, a voz quase inaudível. Eu sei. O tempo dentro daquele quarto parecia deformar-se. O ar estava pesado demais. Ricardo deu mais um passo, até ficar perto o suficiente para sentir o perfume dela menos o mesmo, misturado agora com algo mais amargo. Se eu tivesse sabido, começou... Ele... Terias ficado, e terias perdido tudo o resto. Talvez, mas não teria perdido a ti. Ela desviou o olhar, incapaz de sustentar o que via. Às vezes penso se o que fiz foi coragem, ou covardia. Foi amor, disse ele, sem hesitar. Torturado, errado, mas amor. Ela deixou escapar um riso curto, triste. Sempre foste bom com as palavras, e tu sempre foste melhor a fugir delas. Ela levantou o olhar e, por um instante, os dois ficaram frente a frente, tão perto que o espaço entre os corpos parecia latejar, mas nenhum se moveu. Havia ali um tipo de dor que só quem amou demais consegue suportar, sem desabar. Mais tarde, Inês sentou-se na beira da cama. O sol começava a romper pelas frestas. Ricardo permaneceu de pé, ainda sem saber o que fazer com as mãos, com o coração, com o tempo que lhes restava. Achas que alguma vez poderemos falar disto sem doer? Perguntou ela. Não, mas talvez um dia doa de outra forma. Ela assentiu. O tempo faz isso. O tempo não apaga menos, respondeu ele. Só muda o nome da dor. Por um momento, sorriram menos um sorriso pequeno, cansado, quase um acordo silencioso. Inês respirou fundo. Há tanto que eu devia ter te dito, e tanto que eu devia ter ouvido. A chuva parara. A cidade, vista da janela, brilhava sob o reflexo da água no asfalto. Ricardo aproximou-se da janela, e ela ficou a observá-lo. O perfil dele, a forma como o sol lhe tocava o rosto, era o mesmo de há anos. Por um instante ela sentiu-se presa entre o que fora e o que ainda poderia ser. E agora? Perguntou... Ele voltou-se para ela, devagar. Agora, não sei. Ela cruzou os braços. O tempo
não volta atrás. Mas às vezes, Inês, dá voltas. Ela olhou menos e viu, por baixo da dor, o mesmo homem que um dia a fizera acreditar em recomeços. Ricardo deu um passo. Ela não recuou. Os olhos encontraram-se no meio do quarto. E naquele breve segundo, tudo pareceu suspenso outra vez, menos como se o universo esperasse a próxima palavra. Mas nenhuma veio. Em vez disso, Oscil, Eneseo, e o som da respiração deles a preencher o espaço. Até que, muito devagar, Inês pousou a mão no peito dele. E Ricardo fechou os olhos. Não era perdão, nem promessa. Era apenas o toque de quem, por fim, escolhe não fugir mais da verdade que queima. A manhã avançava devagar, como se tivesse medo de atravessar aquela casa. O sol entrava pelas cortinas semiabertas, desenhando linhas de luz no chão de madeira. O quarto ainda cheirava a chuva e a confissão. Inês estava sentada na beira da cama, os dedos entrelaçados, o olhar perdido. Ricardo permanecia de pé, junto à janela, com o corpo rígido e a respiração contida. Nenhum dos dois se atrevia a dizer que ainda restava por dizer. Devias comer alguma coisa? Menos murmurou ela. Por fim, não tenho fome. O silêncio que se seguiu era espesso, quase palpável. Lá fora, o som distante da cidade parecia pertencer a outro mundo. Inês levantou-se. O chão estalou sob os pés descalços. Não sei o que esperas de mim agora. Ricardo virou-se. O olhar dele era um mar contido. Nada. Já não espero nada há muito tempo. Então por que ficaste? Ele é se tu, porque não soube ir embora. Ela desviou o olhar. Isso não é amor, Ricardo. É culpa. Ele deu um passo em frente. E tu, o que é que sentes? Cansaço. A resposta caiu como uma pedra na água menos sem ruído, mas com peso. Na cozinha, o relógio marcava quase meio-dia. Inês pousou 2 fatias de pão na mesa. O café ainda quente, mas o cheiro parecia agravar o enjoo do silêncio. Ricardo observava, à distância. Estás diferente, disse ele. Por fim, o tempo faz isso. Não, não é o tempo, é o que fizeste com ele. Ela pousou o prato e cruzou os braços. Fiz o que pude, fizeste o que achaste que devias. O olhar dela endureceu. É a mesma coisa. Ele abanou a cabeça. Não é. Uma é sobrevivência. A outra é desistência. Inês respirou fundo. E tu? O que fizeste tu com o tempo que te dei? A pergunta atravessou, como uma lâmina. Ele demorou a responder. Trabalhei, viajei, aprendi a dormir com o silêncio. Ela soltou um suspiro breve. Então não somos assim tão diferentes. Ricardo estendeu a mão, mas não a tocou. Queria poder voltar. Ninguém volta ao que foi, respondeu ela. Só se volta ao que ainda dói. Horas depois, o dia começou a declinar. A casa estava mergulhada numa luz dourada, quase melancólica. Inês arrumava as chávenas, tentando encontrar paz na rotina. Ricardo estava na sala, olhando para o retrato antigo deles dois. O tempo parecia uma ironia cruel. O rosto deles na fotografia ainda jovem, cheio de promessas. E o que restava agora? 2 pessoas partidas a tentar reconhecer-se. Quando ela entrou, ele perguntou. Alguma vez me perdoaste? E separou. Por ter acreditado em tudo o que disseste naquela noite. Por não ter percebido que havia mais. Ela encostou-se à ombreira da porta. Não há perdão a dar, Ricardo. Assim, tu perdoaste-me por ter ido. O olhar dela vacilou. Sei. E a ti, própria. A pergunta ficou suspensa, como um eco que ninguém queria ouvir. Ela caminhou até a mesa, sentando-se devagar. Não fales de perdão. Não ainda? Por quê? Porque é cedo demais. E tarde demais, a tarde caiu sobre Lisboa. As janelas refletiam o brilho frio do entardecer. E a casa parecia cada vez mais pequena. Ricardo estava sentado no sofá, o cotovelo apoiado no joelho, o olhar fixo no chão. Inês, à janela, segurava a cortina com a ponta dos dedos. Quando foste embora menos, disse ela, num tom quase neutro, prometi que nunca mais deixaria ninguém entrar assim na minha vida. E conseguiste? Quase. Ele levantou o olhar. Isso quer dizer que há alguém? Ela sorriu sem alegria. Não, quer dizer que me habituei à ausência. Ricardo levantou-se. Mina, há de tudo. Ele aproximou-se um passo. O teu orgulho sempre foi mais forte que o teu medo, e o teu sempre mais teimoso que o teu amor.
Os dois ficaram frente a frente, tão perto que o ar parecia arder. Por que é que temos de transformar tudo em ferida? Perguntou ele. Porque é a única forma de lembrar. Ele suspirou. Eu só queria que deixasses cair as defesas, Inês. E eu só queria que deixasses de achar que sabes o que eu preciso. O tom dela era baixo, mas cortante. Às vezes penso, disse ela, menos que amamos mais o que imaginamos do que o que tivemos. Ricardo baixou o olhar. E talvez por isso ainda estejamos aqui. A noite chegou sem aviso. As luzes da cidade refletiam-se nas janelas como sombras líquidas. Inês acendeu um candeeiro. O amarelo suave da lâmpada tornou o ambiente íntimo demais. Ricardo ainda estava de pé, encostado à mesa. Lembraste da última vez que estivemos assim? Perguntou ele. Sim. Foi antes de eu fechar a porta. E agora voltaste a abri-la. Ela olhou para ele, séria. Só para o deixar entrar, não para ficar. Ele avançou um passo. E... se eu quisesse ficar? Não sei se sei o que fazer com isso. O silêncio entre os dois tornou-se uma respiração partilhada. Ricardo levantou a mão, tocando-lhe o rosto. Inês fechou os olhos, não por desejo, mas por medo do que podia sentir. Não faças isso menos, murmurou. O quê? Tocar como se nada tivesse acontecido. Ele recuou ligeiramente. E o que é que aconteceu? Afinal, tudo o que devia ter acontecido e não aconteceu. As palavras ficaram ali, entre eles, como brasas a arder. Mais tarde, Inês recolheu-se na sala, a lareira apagada, o copo de vinho pela metade. Ricardo observava-a de longe. O rosto cansado. Nunca pensei que o amor pudesse cansar tanto, disse ela. O amor não cansa. Cansa o silêncio, o orgulho, o medo. Ela levantou o olhar. Tu falas como se soubesses. Sei, porque vivi com todos eles. Inês bebeu um gole. Eu também. E sobreviveste. Às vezes, sobreviver é só outra forma de desistir. Ricardo aproximou-se e sentou-se diante dela. Então por que é que ainda estamos aqui? Talvez porque há coisas que o orgulho destrói, mas não mata. Ele observou-a em silêncio. Como nós, repetiu ela. Num murmúrio, o relógio marcava quase 11 da noite. Inês levantou-se, recolheu o copo e foi até a cozinha. Ricardo sagua com o olhar, mas ficou onde estava. Ela lavou o copo lentamente, o som da água a preencher a casa. Amanhã, quando fores embora, leva o retrato da sala. Por quê? Porque já não me pertence. Ele hesitou. E se eu quiser deixar aqui? Então... deixa, mas não olhes para trás quando saíres. Ela virou-se e encostou-se à bancada, os olhos nele. Não quero repetir a mesma despedida, Ricardo. Ele levantou-se, caminhou até ela. Então não digas adeus. O olhar deles encontrou-se. Por um instante, o tempo parou, de novo. Mas desta vez, havia menos raiva. A dor parecia cansada demais para gritar. Ele estendeu a mão, e ela não recuou. Os dedos dele tocaram os dela, e o mundo pareceu respirar. A madrugada aproximava-se devagar. Inês sentou-se no sofá, o corpo inclinado para trás, o olhar fixo, num ponto invisível. Ricardo estava junto à porta, o casaco na mão. Vais mesmo embora? Perguntou ela. Sim. Mas não é um adeus, não? Não. É um intervalo. Ela sorriu, triste. Há intervalos que duram a vida toda. Ele deu um passo até ela, inclinou-se e beijou-lhe a testa. E há amores que sobrevivem a todos eles. Ela fechou os olhos. Vai, Ricardo, antes que eu te peça para ficares. Ele ficou a observá-la por um segundo que pareceu infinito. Depois, abriu a porta. O ar frio entrou, cortante, como uma verdade nova. Ele olhou para trás menos apenas uma vez. Ela continuava sentada, imóvel, envolta naquela luz de fim. E quando a porta se fechou, Inês deixou cair as mãos no colo, respirando fundo. O som do trinco soou como uma vírgula, não um ponto final. Lá fora, Lisboa dormia. Cá dentro, o amor permanecia menos exausto, ferido, mas vivo o suficiente para ainda doer. Lisboa acordava sob uma luz fria. O inverno chegara devagar, vestindo as ruas de um silêncio novo. Os dias tornaram-se curtos, e as manhãs, um exercício de ausência. Inês caminhava sozinha pela rua Garrett, o cachecol enrolado, o cabelo solto a dançar com o vento. Desde que Ricardo partira, aprendera a viver com o eco das coisas.
O som da chave na porta, o toque do telefone, o sabor do café de manhã, tudo lhe lembrava o que deixara por dizer. Parou diante de uma montra, onde livros se amontoavam sob uma luz amarela. Um deles chamava-se A Arte de Permanecer. Sorriu, amarga, como se alguém pudesse ensinar isso. Entrou no café ao lado, o mesmo onde costumava escrever nos dias de chuva. O empregado reconhetou-a com um aceno discreto. O ar estava cheio do cheiro, a café moído e pão quente. Enquanto tirava o casaco, o olhar dela prendeu-se a algo, ou alguém menos do outro lado do vidro. Um homem, encostado ao corrimão da praça, falava ao telefone. A luz do fim da tarde desenhava-lhe o perfil. Durante um segundo, o tempo parou. Parecia Ricardo, mas ela piscou os olhos e o reflexo desapareceu. Talvez fosse só o inverno a brincar com as memórias. À noite, Inês regressou à casa. A mesma casa, mas diferente, menos, como se o ar ali dentro tivesse mudado de densidade. Sentou-se no sofá. Ligou a televisão sem som. As imagens passavam, mas ela não via nada. No telemóvel, a última mensagem de Ricardo continuava ali. Cheguei bem, cuida-te. T-R-S meses. T-R-S palavras. Inês passou o polegar sobre o ecrã, sem coragem de apagar. Depois, colocou o telefone na mesa e fechou os olhos. A memória dele era teimosa. O cheiro da camisa deixada para trás, o som da voz na cozinha, o modo como ele dizia o nome dela, menos devagar, como quem o saboreava. Tentou adormecer, mas o silêncio era um inimigo antigo. Levantou-se, foi até a varanda. Lá fora, Lisboa respirava sob a chuva. As luzes dos elétricos riscavam a noite. Inês pensou, ele deve estar em algum lugar a olhar a mesma cidade. E por um instante, acreditou que sim. 3 dias depois, o destino, ou o que quer que reste dele, decidiu mexer as peças. Ricardo voltara a Lisboa. Vinha por trabalho, ou pelo menos era o que dizia a si mesmo. Mas, na verdade, havia algo mais simples e mais doloroso. Não conseguira ficar longe. O táxi parou junto ao Tejo. O vento cortava-lhe o rosto. O cheiro a sal e metal invadia o ar. Ele olhou o rio, como se ali pudesse encontrar alguma resposta. Entrou num café pequeno, quase vazio, o mesmo onde, meses antes, costumara esperar por ela, nas manhãs de domingo. E foi ali, menos, no reflexo da vidraça, entre o vapor do café e a luz que caía de lado, que a viu. Inês. Ela estava sozinha, a ler, o cabelo apanhado, uma chávena entre as mãos. O tempo pareceu brincar com ele, tudo igual e tudo diferente. Ricardo ficou imóvel por segundos que pareceram minutos. Poderia ter saído, poderia fingir que não a viu. Mas o amor raramente obedece ao bom senso. Ela levantou o olhar. Os olhos dele, por um instante, ninguém respirou. Posso? Perguntou ele, com a voz baixa, como se tivesse medo da resposta. Ela, esse, tu. Depois, fez um gesto discreto para a cadeira à frente. Ricardo sentou-se. O silêncio entre eles era tão frágil que qualquer palavra podia quebrá-lo. Voltaste, disse ela, sem expressão. Por uns dias... Negócios? Negócios? Talvez. Ela pousou a chávena, cruzou os braços. Ou talvez não. Ele sorriu, cansado. Continuas a ver tudo. E tu continuas a esconder o que sentes. O empregado trouxe um café. O som da chávena pousada no pires pareceu marcar o início de algo. Ou o fim. Pensei que não te voltava a ver, disse ela. Eu também pensei isso, respondeu ele. Então percebi que há coisas que não se apagam. O olhar dela vacilou. E o que queres fazer com elas? Ele respondeu sem hesitar. Lembrá-las. A conversa seguiu lenta, como se cada palavra tivesse peso. Falaram do trabalho, do tempo, das ruas, mas por baixo da superfície, tudo vibrava menos o não dito, o medo. A saudade, sabes, disse ela. Há dias em que acordo e juro que não penso em ti. E consegues. Por umas horas. Depois o silêncio lembra-me. Ele desviou o olhar. Eu tentei. Tentar esquecer? Tentar convencer-me de que o que tivemos era suficiente. Ela sorriu, mas havia dor. E foi. Não, o vento batia nas janelas. Inês segurou a chávena com as 2 mãos. Não sei o que queres de mim, Ricardo. Nada. Não é verdade.
Está bem, quero tempo. Para não estragar de novo, saíram juntos do café. O entardecer tingia o céu de azul escuro e dourado. O tejo refletia as luzes como se respirasse com eles. Caminharam lado a lado, sem tocar. O ar cheirava a frio e mar. Lisboa está igual, disse ele. Não, está mais triste, respondeu ela. Ou somos nós, talvez. Pararam junto ao corrimão. O vento soprava forte, mas o silêncio entre eles era quente. Ricardo virou-se para ela. Tenho pensado muito naquela manhã. Eu também nunca te pedi desculpa. Não precisas. Não precisas. Preciso. Sim, por não ter estado lá, por ter deixado que carregasses tudo sozinha. Os olhos dela enturaram-se de brilho, mas não de lágrimas. De contenção. Eu não queria que soubesses. Eu sei, mas devia ter percebido. Ela olhou o rio. Às vezes acho que o amor só serve para nos lembrar o que perdemos, e outras vezes para nos ensinar o que ainda somos capazes de sentir. Ela virou-se, e por um momento o mundo pareceu voltar a caber dentro daquele olhar chobialirreiro. Eles abrigaram-se debaixo de uma marquise, perto do cais. A luz dos candeeiros refletia-se nas poças como pequenos céus partidos. Ricardo olhou menos a menos, demoradamente. O rosto dela, mais maduro, mais sereno, mas com a mesma força. Inês. Ela ergueu o olhar. Não digas nada menos, sussurrou. Ele obedeceu. Por um instante inclinou-se e parou a centímetros do rosto dela. A respiração dos dois misturou-se. O tempo, outra vez, suspenso. Mas ela afastou-se, devagar. Agora. Quando? Então, quando não doer lembrar. Ele assentiu, o peito a arder. Esperarei? Faz isso. Que? Mas não me prometas nada. O vento trouxe o cheiro do rio, e os dois ficaram ali, parados, entre o que foram e o que ainda poderiam ser. Horas depois, Inês chegou à casa, tirou o casaco, deixou a mala no chão e acendeu a luz da sala. Havia uma carta sobre a mesa menos antiga, sem remetente. Abriu, reconheceu a caligrafia dele. Se algum dia voltares a este lugar, quero que saibas que não foi o medo que me afastou, mas a esperança de te ver inteira outra vez. Inês respirou fundo, e pela primeira vez em meses, sorriu. Não porque a dor tivesse passado, mas porque finalmente fazia sentido. Lá fora, Lisboa dormia sob o som da chuva. Cá dentro, o amor esperava menos paciente, teimoso, vivo, e no coração dela, uma certeza nova. Alguns amores não voltam para nos prender, voltam para nos ensinar a ficar. O e-mail chegou numa terça-feira cinzenta. Inês estava no escritório, rodeada de papéis e do ruído distante das teclas. Não esperava nada. E talvez por isso, o nome que apareceu no ecrã lhe gelou o sangue. De Ricardo Monteiro. Assunto: Projeto Tejo. Abriu, devagar. Precisamos falar. Há uma proposta conjunta entre as nossas equipas. Sei que é delicado, mas não depende só de nós. Encontramo-nos amanhã às 10 horas, no escritório da Fundação. Durante longos minutos, ficou a olhar para as palavras, sem realmente as ler. Não era um reencontro pedido, era imposto. O destino, com o seu sentido cruel de ironia, voltava a misturar o inevitável. Respirou fundo. No reflexo da janela, o seu rosto parecia o de alguém que aprendera a disfarçar feridas. Mas o coração batia como se fosse a primeira vez. O dia seguinte nasceu frio e claro. O Tejo brilhava sob uma luz branca, quase cortante. Esse chegou cedo demais. No átrio da fundação, os passos ecoavam. Quadros nas paredes, cheiro a papel novo e café. Tentava parecer tranquila, mas as mãos denunciavam o contrário. Ricardo chegou 10 minutos depois. O mesmo andar confiante, o mesmo olhar contido. Mas havia algo novo. Uma calma triste, a serenidade de quem aprendeu a perder. Bom dia menos, disse ele. Bom dia, cumprimentaram-se como colegas. Não como dois que um dia se amaram até doer. Falei com a direção, explicou ele, abrindo a pasta. Querem que coordenemos juntos a nova exposição sobre memória e cidade. Ironia? Não, murmurou ela. Trabalhar sobre memória. Ele sorriu. Talvez seja o destino a tentar ensinar-nos algo ou a rir-se de nós. Durante as horas seguintes, falaram de prazos, orçamentos,
nomes de artistas, tudo com a distância formal de quem finge neutralidade. Mas de vez em quando, o olhar dele prende-se no dela, por um segundo a mais, quando a reunião terminou. Ficaram sozinhos na sala. Ossil, Encio, outra vez. Não esperava ver-te aqui, disse Inês. Eu também não esperava querer ficar. Ela desviou o olhar. Ficar é fácil. O difícil é não repetir o erro. E qual foi o erro? Amar sem cuidar. Ricardo aproximou-se devagar. Eu? Tentei? Tarde demais. Ele assentiu, o olhar baixo. Talvez. Mas ainda há tempo de não fugir outra vez. Trabalharam lado a lado durante semanas. No início, mal se falavam fora do essencial, mas o convívio diário começou a abrir pequenas fissuras no gelo. Um dia, ficaram até tarde a rever maquetas. A luz artificial do escritório tornava o ambiente íntimo demais. Estás cansada? Menos, disse ele. Estou... viva. É suficiente. Ele riu, sempre com respostas afiadas. É defesa? E de que te defendes agora? Perguntou ele. De ti. Ricardo parou. Eu não sou mais o mesmo, é isso que me assusta. Ela levantou-se, foi até a janela. Lá fora, Lisboa cintilava sob o nevoeiro. Ele aproximou-se. Ela virou-se. Não comeces. Mas o tom dela não era firme. Era cansaço disfarçado de resistência. Chegara o dia da inauguração da exposição. A fundação estava cheia. Os flashes das câmaras misturavam-se ao som de vozes e copos. Inês movia-se entre convidados, elegante e serena. Ricardo observava menos a de longe, com o orgulho contido de quem reconhece uma dor antiga. O tema da mostra, Memória e Cidade, parecia escolhido por ironia. Fotografias de ruas de Lisboa, rostos anônimos, histórias de perda e recomeço. Num dos quadros, uma imagem prendeu Inês. Um casal, à beira do Tejo, de costas, a olhar o rio. A legenda dizia: o amor é o que o tempo não consegue apagar. Ricardo aproximou-se. Escolhi esta fotografia por tua causa. Ela virou-se. Eu percebi. O som ao redor desapareceu. Ai, ainda dói. Perguntou ele. Sim, mas de forma diferente. Melhor? Não, só mais silenciosa. Mais tarde ela saiu para o terraço da fundação. A noite estava fria, o ar cheirava a chuva. Lá embaixo, Lisboa brilhava como um mapa de luzes. Ricardo apareceu atrás dela. Precisas fugir muito de mim? Preciso respirar. E eu? Tu sempre soubeste respirar até debaixo de água. Ele aproximou-se. E tu sempre me submergiste sem querer. Inês virou-se, com um meio sorriso. Talvez seja isso o que fazemos. Afogar e ressuscitar Inês. Começou. Ele, não. Ela ergueu a mão. Não me peças nada. Ele hesitou. Nem que fique. Ficar é promessa. E já tivemos promessas demais. Mas o olhar dela suavizou. Se quiseres ficar, fica. Só não me digas por quê. O vento levantou o cabelo dela, e ele teve vontade de tocá-la. Mas conteve-se. Às vezes amar é exatamente isso. Parar a 1 centímetro. Dias depois, Ricardo recebeu uma proposta de mudança definitiva para o estrangeiro. Paris, o projeto dos sonhos e a fuga perfeita. Ele hesitou. Pegou no telefone, escreveu uma mensagem a Inês. Posso passar aí? Preciso falar contigo, ela respondeu. Se é para dizer adeus, vem antes das 7. Depois disso, já não estou aqui. Ele chegou às 6h40. A casa cheirava a jasmim e melancolia. Vais mesmo embora? Perguntou ela, sem rodeios. Ainda não sei. Então, para que vieste? Para não me arrepender de não te ver uma última vez. Ela cruzou os braços. E viste o que querias? Sim. E o que é que viste? A razão para ficar. O relógio marcava 7h15. A luz da tarde desaparecia pela janela, tingindo tudo de dourado. Ricardo aproximou-se, o olhar firme. Inês, não quero perder-te outra vez. Já me perdeste, então deixa-me encontrar-te de novo. Ela deu um passo atrás. Não faças isto. Tornar tudo belo outra vez para depois deixares cair. Ele avançou. E se desta vez eu ficar, não sei se consigo acreditar. Ricardo respirou fundo.
Eu também tenho medo. Mas o que é que fazemos com o que ainda existe? Inês ficou em silêncio. A respiração dela era curta, o coração rápido. Ele levantou a mão, tocou-lhe o rosto. Desta vez, ela não recuou. O toque foi breve, mas verdadeiro, como um reencontro entre duas vidas. É tarde menos, murmurou ela. Ainda não, respondeu ele. Ainda não é tarde. O beijo aconteceu devagar, sem pressa, como quem aprende a andar outra vez. O era paix. Era reconhecimento. Lá fora, a cidade respirava. Cá dentro, o tempo parecia ter parado, oferecendo-lhes uma última hipótese. Quando se separaram, ela encostou a testa à dele. Se fores, vá em paz. E? Se ficar? Então fique inteiro. Ricardo sorriu. É tudo o que sempre quis ser. E naquele instante, Lisboa pareceu suspender-se entre o passado e o futuro. Talvez o amor deles nunca fosse fácil, mas pela primeira vez, não era impossível. O sol nasceu tímido naquela manhã. Lisboa acordava devagar, envolta num nevoeiro dourado que se dissipava sobre os telhados na Casa de Inn. O silêncio parecia diferente e mais leve, menos tenso. Ela acordou cedo, ainda descalça, e foi até a cozinha. O cheiro do café misturava-se ao som distante dos elétricos. Ricardo estava encostado ao balcão, de camisa aberta, olhar perdido na janela. Parecia alguém que ainda não acreditava estar ali. Dormiste? Perguntou ela, servindo o café. Pouco, ele sorriu. Passei metade da noite a tentar convencer-me de que isto não é um sonho. E conseguiste? Ainda não. Ela pousou a chávena e encostou-se à bancada ao lado dele. Não te prometi nada, Ricardo. Eu sei. E talvez seja por isso que quero ficar. O olhar dela suavizou, mas não respondeu. Havia um tipo de amor que não precisava de promessas, menos apenas presença. Nos dias que se seguiram, tudo parecia simultaneamente igual e diferente. Trabalhavam, riam, às vezes discutiam, mas a sombra do passado já não era uma ameaça menos. Era apenas uma marca que ambos aprenderam a carregar. Às vezes, Inês apanhava-o a observá-la em silêncio. Que foi? Perguntava ela, sorrindo. Nada. Ele desviava o olhar. Só tento decorar isto. O quê? O teu agora Lisboa? Nessa altura do ano, cheirava a terra molhada e jasmim. As tardes caíam devagar, e o tejo tornava-se um espelho de luz. Caminhavam lado a lado, sem planos nem pressa. Já não havia necessidade de dizer tudo. O amor deles, agora, era uma conversa de silêncios partilhados. Um domingo, decidiram voltar à casa antiga, menos aquela onde tudo começara e terminara tantas vezes. A porta rangeu ao abrir-se. O ar ali dentro cheirava a madeira. Há tempo guardado. Ainda guardas isto? Perguntou Ricardo, tocando num livro na estante. Guardei quase tudo. Até o que devia ter deitado fora. Por quê? Porque esquecer também dói. Ele assentiu. É mais fácil perdoar quando a memória deixa de sangrar. Já te perdoaste? Perguntou ela. Ricardo respirou fundo. Acho que sim, pelo menos. Já não me odeio por não ter sido o que devias ter tido. E agora, sei. Mas quero ser o que precisas agora, não o que te faltou antes. Inês sorriu. Isso já é muito. Na semana seguinte, Inês recebeu uma carta. Sem remetente, apenas o seu nome escrito à mão, abre-o devagar. Dentro, uma folha com a caligrafia dele. Se algum dia eu partir, não será por desistir de ti, mas por aprender a ficar em mim. Amar-te ensinou-me que o amor verdadeiro não é prisão, é escolha. E se um dia o amanhã for longe demais, lembra-te disto. Foste casa. Ela leu várias vezes. Depois guardou a carta na primeira gaveta da secretária, menos ao lado de uma fotografia dos dois. Tirada sem que soubessem, numa tarde de luz suave, 2 semanas depois, Ricardo recebeu um telefonema de Paris. O projeto que recusara insistia em tê-lo de volta. Agora com mais urgência. Ele passou o dia inteiro calado. Ao fim da tarde, encontrou Inês no terraço. O céu estava lilás. O vento trazia cheiro a chuva. Chamaram-me outra vez menos. Disse ele, Paris? Sim, vais? Ele, esse tu? Sei. Então, por que me contas? Porque desta vez não quero decidir sozinho. Inês olhou-o com calma.
Ricardo, não fiques por mim. E, se for por nós? Nós não precisa de endereço, precisa de verdade. O silêncio que se seguiu foi longo, mas não amargo. Era o tipo de silêncio em que o amor amadurece. O tempo mudou, as manhãs ficaram frias, e o Tejo parecia mais distante. Ricardo ainda não decidira. Continuavam juntos, mas com a consciência de que cada dia podia ser o último antes de uma escolha. Uma noite, chovia forte. Inês acordou com o som da porta a abrir-se. Ele entrou, encharcado, com os olhos cheios de algo entre medo e certeza. Ficaste à chuva? Perguntou ela. Tinha de ter a certeza. De quê? Que não preciso ir a lado nenhum para me sentir inteiro. Ela ficou imóvel. Ele aproximou-se. Fiquei, disse simplesmente. Escolhi ficar. E nesse momento, o som da chuva pareceu aplauso. Meses passaram. O inverno deu lugar à primavera. O projeto da fundação cresceu. E os dois começaram a escrever juntos uma série de textos sobre memória e amor, menos como se contassem a própria história. Sob outro nome. Não havia finais grandiosos. A vida era feita de pequenos gestos. Um café partilhado, uma mão que repousa sobre outra, um olhar que diz: estou aqui, certa tarde. Ao voltarem do trabalho, Inês parou na ponte. O vento soprava leve. Sabes o que mais me assusta? Perguntou. O quê? Que um dia tudo isto acabe. E eu esqueça o som da tua voz. Ricardo riu baixinho. Não vais esquecer. Está nas entrelinhas das nossas conversas, da nossa história. O último dia chegou sem aviso. Não era uma despedida. Apenas uma pausa menos. Ricardo fora convidado para uma curta temporada fora. Um mês apenas. Na estação, o comboio apitava. O sol descia devagar, tingindo o ar de laranja. Inês olhava-o com a serenidade de quem já não teme o tempo. Um mês passa rápido. Não é o tempo que me assusta. É a distância. A distância não apaga o que é verdadeiro. Ele sorriu. E se eu me perder? Então segue o som do que deixamos. O comboio começou a mover-se. Ricardo encostou a mão ao vidro. Ela fez o mesmo. Nenhum deles chorou. Alguns amores já choraram tudo o que havia para chorar. Quando o comboio desapareceu, Inês ficou parada. O vento merrerra-lhe o cabelo, o olhar fixo no horizonte. Sorriu. Um sorriso pequeno, mas cheio de tudo, porque compreendeu finalmente que o amor deles não precisava durar para ser eterno. Eterna era a transformação que ficou. Lisboa. Um ano depois, uma tarde de verão. Inês caminha pela Praça das Flores. O sol a dançar nos azulejos. No banco de um jardim, abre um livro novo. Título simples: O que resta do amanhã, de Ricardo Monteiro. Na dedicatória, apenas uma frase: para quem me ensinou a ficar mesmo quando fui. Ela fecha o livro, com os olhos marejados, mas o coração leve. O amor, afinal, não se mede por quem fica ou parte menos, mas por quem permanece dentro. Mesmo depois do fim, Lisboa respira sua volta viva, imperfeita, luminosa. E Inês, finalmente também,